Olá, bem-vindos ao nosso podcast Muito Além dos Códigos de Barras. O QCast foi criado com o objetivo de a gente promover a inovação, com diversos convidados. Dessa vez eu já posso colocá-los como contribuintes, como agentes inovadores num processo que a gente precisa muito. Sem a inovação, temos muita dificuldade em atingir os resultados esperados, a flexibilidade necessária e, principalmente, os objetivos de negócio que as empresas em diversos segmentos possuem hoje no mercado de trabalho. Eu sou o Luiz Eng e junto com vocês e meus amigos, colaboradores, inovadores, estamos novamente criando com vocês um conteúdo diferenciado. Hoje nós estamos trazendo uma visão um pouquinho diferente. No começo a gente falou de algumas soluções voltadas a hardware, soluções inovadoras que mudam os processos de negócio, e hoje o Giovanni, que é o CEO do Grupo Moderniza, está junto com a gente para bater um papo sobre as tecnologias de software que envolvem o processo de inovação junto com a gente. Olá, Giovanni, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em falar para você, em especial, e todo o público aí que vai assistir o nosso QCast. Show de bola! Bom, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho mais o Giovanni é um multi-empreendedor. Ele tem mais de 30 anos de vivência, apesar de que pessoalmente parece ter 15 anos de idade, e já navegou em diversas áreas aí da inovação e empreendedorismo. Ele já trouxe empresas multinacionais para o Brasil colocando software, já criou empresas no ramo de software e hoje complementa uma série de soluções muito legal que o Grupo Moderniza acaba colocando no mercado. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, Luiz. A gente está aí há mais de 30 anos na área de tecnologia. Eu sou um amante da inovação, né? Então, tive uma carreira voltada para a área de varejo e logística em especial, né? Então, assim, todo tipo de inovação que permeia essas duas áreas me fascinam muito. E é com esse prazer, com essa alegria que a gente vai empreendendo, né? Porque, como a gente brinca, eu acho que precisamos ter prazer no que a gente faz, no trabalho que a gente exerce, e empreender na área de inovação aí com varejo, logística, é algo que me dá muito prazer e alegria, e por isso que eu sigo nessa área. Que legal, estamos juntos nessa, porque realmente não só empreendedorismo, mas a cultura da inovação é o que permeia os meus objetivos e propósitos aí pra frente. É fascinante, né, Luiz? É fascinante total, é motivador, até sobrepõe as dificuldades que o próprio empreendedorismo no Brasil coloca na frente da gente, né? Aquela barreira que era intransponível, porque a gente tem uma vontade muito grande de impactar o mercado através da inovação, aquilo se torna um pedregulho apenas, não é mesmo? Exatamente. E quando você vê o resultado do trabalho, né, e vê a transformação que a gente consegue fazer junto aos nossos clientes, aos nossos amigos aí, isso dá um prazer enorme. Então, assim, não tem preço, né? Isso não tem preço, isso tem valor, né? Giovanni, nesse espírito, a gente tá começando o nosso podcast, uma informação aí muito relevante que impacta a vida de diversos clientes que estão escutando a gente nesse momento. Você sabe que o mercado de automação de fluxo de processos, de coleta de dados, ele foi formado nos últimos 10, 15 anos, baseados numa plataforma estruturada da Microsoft, uma plataforma que a gente chama de Windows Mobile, e ela foi Windows CE, ela trocou de nome há algum tempo, e nesse momento a Microsoft está saindo da área profissional. Ela se dedicou um pouco de tempo em smartphones, também não está mais colocando foco nisso, e está voltado a tecnologias de sistemas operacionais, de aplicativos que impactam as empresas como um todo. A gente está usando aqui uma plataforma da própria Microsoft, o Teams, para poder fazer a gravação do nosso podcast, e assim como nesse momento que a gente está passando de pandemia, muita gente tem feito a mesma coisa. Mas ficou um vácuo exatamente nesse segmento de que plataforma queria permear a evolução desses sistemas. E o que a gente está vendo agora são que sistemas operacionais que eram dedicados exclusivamente ao uso pessoal já entraram na parte profissional. E aí, o Android, obviamente, como sendo talvez a plataforma mais adotada hoje no mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma, está possibilitando isso. E minha pergunta para você é:
como o Android tem modificado os fluxos de processos das empresas hoje? Então, Luiz, deixa eu dar um passinho atrás. Eu participei de processos com coletores de dados, radiofrequência, ainda antes de existir o padrão Wi-Fi, né? Então a gente acompanhou toda essa evolução dessa tecnologia, depois vieram os coletores baseados em DOS 6.2, 6.22, e aí depois veio aí o Wi-Fi como um padrão, né, de mercado e tal. E realmente, assim, você tem razão, o Windows ele tomou conta desse mercado aí por 2 décadas, né? Então a gente teve aí os anos 2000, 2010, que o Windows ele tomou conta mesmo. Porém, o objetivo da Microsoft era que o Windows 10 ele fosse uma plataforma assim, multi-devices, né? Que pudesse ser uma plataforma de computadores, de tablets e de smartphones. Porém, a Microsoft já compreendeu que ela perdeu a guerra, né? E quem se estabeleceu aí nesse meio foi o Android e o iOS. Né? Então, hoje, dispositivos móveis utilizam Android e iOS. Na área corporativa em si, as empresas têm adotado o Android. Mas antes também de falar disso, se você me permite, esse evento, né, de dispositivos móveis, esses novos sistemas operacionais, os eventos de redes sociais, né, toda essa avalanche de tecnologia, ela vem transformando o mundo, né? E mais do que transformando o mundo, ela vem transformando o ser humano, né? Eu acho que não seria nenhum exagero a gente falar que depois dessas avalanches, dessas novas tecnologias, hoje nós temos um ser humano diferente do que nós tínhamos há 10 ou 20 anos atrás. Então isso teve um impacto enorme sobre o comportamento das pessoas, a forma como elas reagem e até as possibilidades, né? Principalmente as possibilidades. Isso, as redes sociais, a internet e, por fim, a mobilidade, elas deram ao ser humano o acesso a muita informação, acesso a diferentes formas de se comportar, ao intercâmbio cultural, né, a globalização, tudo isso. Eu acho que tudo isso está envolvido e isso está transformando, então, o comportamento do ser humano. E não é diferente dentro das empresas, dos processos, né? Então, como a gente estava falando aí, o Android, ele vem tomando assim, conta, até por uma falta de alternativa, né? Porque assim, uma das grandes barreiras que existem para se adotar uma nova tecnologia são os sistemas, né? Então, os softwares, o ERP da empresa, o WMS, tudo isso é desenvolvido em uma plataforma, né? E quando você é forçado a fazer essa mudança, então se cria um impacto, né? E é o que está acontecendo nesse momento. E Giovanni, vê se você concorda com o que eu vou mencionar agora. Muitos dos nossos clientes que estão escutando o nosso QCast agora, eles já, de certa forma, já utilizam tecnologias de coleta de dados, automático ou não, ao longo do processo. E aí muitos deles estão numa plataforma mais antiga e estão vivendo neste momento agora um ponto de encruzilhada. Caramba, já estão avisando que não vai ter suporte de manutenção. Eu acho que os grandes fabricantes do mercado, Honeywell, Datalogic, Zebra, já soltaram comunicados falando que o tempo de vida dos produtos que eram baseados em Windows já não vai ter mais suporte. E nesse momento eles precisam de ter softwares para continuarem operando. Você conhece muito bem, através do Grupo Moderniza, muitas coisas que vocês já colocam. Vocês têm web browser profissional, a gente sabe que não é um browser comum para utilização profissional, né? Tem detalhes específicos. Emulação de terminal, a possibilidade de você utilizar telas gráficas no ciclo de operação, quer dizer, impactando o menos possível o operador que está naquele momento, quer dizer, diminuindo e quebrando esses atritos durante o processo. Então, assim, você está vendo que hoje as empresas que oferecem esse tipo de plataforma, e eu tenho certeza absoluta, o Grupo Moderniza tá ranqueado lá em cima da rede nisso, estão já capacitadas em ofertar essa transição do mundo anterior, do mundo Windows, para o mundo Android? Então, Luiz, eu acho que nós temos pela frente um desafio, né? Eu costumo dizer o seguinte, que sempre que a gente tem um problema, por trás desse problema sempre existem grandes oportunidades, né?
Então, eu creio que esse momento, que na entrada do Android, então, né, como a principal plataforma na área de mobilidade corporativa, de supply chain, nós temos uma grande oportunidade de melhoria. Por quê? Como eu estava falando antes, hoje nós temos um novo ser humano, né? Um ser humano que se comporta diferente, mas que, acima de tudo, ele está habituado a utilizar, mesmo que você use o iOS e não o Android, a experiência de uso ela é muito parecida, né? Então, eu te diria o seguinte: hoje, essa tecnologia ela está disponível no dia a dia das pessoas e não só no trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente leva essa tecnologia para dentro do trabalho e a gente enfrenta, então, esse desafio de fazer a transformação de sistemas legados para sistemas já com experiência Android, sim, nós vamos ter um pequeno trabalho aí de trazer esses sistemas para a nova plataforma, né? Mas também, por trás disso, nós vamos ter um ganho enorme de produtividade, tá? Então, sem dúvida, através da nossa empresa e da GoMob, nós distribuímos as soluções da Event Wave, né? Então, existe um suite de soluções que permite, então, a gente trazer os sistemas legados para essa nova plataforma, seja sistemas já rodando web ou mesmo os antigos sistemas que rodam Telnet, né? A gente consegue fazer essa transformação aí do Windows para o Android, e não só migrando, mas também otimizando e modernizando a experiência. Comentado de apenas migrar o processo que rodava num sistema para o outro, e você está me trazendo uma coisa bem mais forte. Vamos aproveitar este momento de migração e vamos facilitar ainda mais o processo, melhorando através de conteúdo gráfico. Como o cara já está muito acostumado, ele já interage com o device, com o celular dele no uso pessoal, ou com devices desse tipo de maneira regular. Eu acho que o Brasil certamente tem mais celular hoje em operação do que o número de habitantes. É um negócio bem surtado isso, mas é a realidade nossa. Quer dizer, como é que a gente vai adicionar funcionalidades e vai melhorar o processo do cliente para que ele utilize todo aquele poderio daquele computador que está na mão dele naquele momento? Você concorda com isso? Exatamente. E aquilo vai tornar a atividade do usuário ainda mais natural, né? Porque ele naturalmente já não desgruda da telinha, né? Desde que ele acorda de manhã até o momento que ele vai dormir. Então, o mesmo tipo de interface de experiência, a gente pode levar isso para dentro das empresas. E é muito simples de ser feito, né? Então, e a gente pode... todo o sistema ele tem que ir evoluindo. Eu brinco que software é vivo, né? O software não é um ser que ele é estático, o software é um ser vivo. Então, a gente pode levar essa evolução para o software, e até, às vezes, algumas operações que não são mais necessárias, a gente pode, através dessa camada aí de middleware, eliminar, entendeu? Então, é muito interessante, cara. Ele é simples e muito interessante, mas eu costumo dizer também que as inovações mais simples normalmente são aquelas mais espetaculares. Então, é o que está acontecendo nesse momento. Sem dúvida, eu concordo com você, gênero, número e grau. Eu tinha um professor na faculdade que até falava: qualquer equação que tensão não é igual a resistência vezes corrente está errada, porque o simples é o resultado. Então, é um negócio que eu concordo muito com você. Cara, mas assim, tem um outro ponto que eu queria estar comentando pela sua extensa operação, é a questão da voz, Giovanni. Olha só, a gente tem interagido com esses, vamos dizer assim, o nosso celular, através da captação da voz. A gente tem visto Siri, a gente tem visto a plataforma da Amazon, todo mundo aí já captando voz e traduzindo ela para uma compreensão digital. E a gente tem visto também, que já não é de agora, a questão da evolução da voz em sistemas de fluxo de processo para melhorar, vamos dizer assim, o desempenho dos operadores. Sem falar na quebra, assim, a voz tem como... A voz é o elemento mais básico de comunicação do ser humano, e não é de agora, é de muito tempo atrás, né? Muitos milênios atrás. Você acredita que, através da voz... E com essa plataforma, acho que a Google, a gente está falando bastante do Android, e a Google tem uma plataforma de captação, conversão e tudo mais de voz muito avançada. Você acha que
a introdução da voz nos fluxos de processo realmente vão trazer um benefício muito grande para as empresas? Como é que você vê isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E vai na mesma pegada daquilo que eu falei antes, né, mas que é tornar a experiência do usuário o mais natural possível. E o que é mais natural do que escutar e falar com o ser humano? Do que se comunicar com o ser humano, né? Então, e a WaveLink também tem uma ferramenta que é o Speak Easy, que permite fazer essa conversão aí de voz, né? Voz para texto e texto para voz. E o mais importante, né? É possível utilizar o mesmo equipamento, o mesmo coletor de dados, seja ele Android ou Windows, a gente consegue usar o mesmo equipamento e adicionar voz onde faz sentido ter voz, né? Perfeito. Porque o que a gente viu no passado foi o seguinte, assim, como existem soluções de voz, bom, quando coloca a voz, é voz em todo o processo, né? Não necessariamente, em alguns momentos da operação, talvez faça sentido você não utilizar a voz e fazer algum outro tipo de entrada de dados, pode ser o RFID, ou pode ser o código de barra. Um scanner vestível, alguma coisa, perfeito. Exato, exato. Então, o que a gente fala é o seguinte, colocar voz aonde faz sentido ter voz. E só para nós concluir essa questão da voz aí, Luiz, eu vou te contar uma história, bem rapidinho, tá? Que eu acho que essas são as melhores que ficam para vir, tá? Visitando um cliente nosso, onde ele implementou a voz e tal, a gente fez uma pergunta lá para o operador, assim, aquela pessoa simples que faz a separação lá, faz o picking, né, lá no cliente. Seu João, me responde aí, o que essa tecnologia de voz ela ajudou para o senhor? Aí o seu João olhou para mim e disse, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa, agora eu até durmo. Aí ele disse, seu João, pera um pouquinho, me explica melhor isso aí. Não, é o seguinte, é que antes eu usava esse coletor aqui e eu tinha que ficar muito atento para não errar, aí eu tinha que olhar qual que era o item que eu tinha que retirar, aí eu ia lá, aí eu tinha que deixar o coletor de lado, aí eu retirava e colocava. Essa operação me deixava tenso, né? E eu chegava de noite, eu não conseguia dormir à noite. Agora com essa mulher aqui, essa mulher é a voz, né? Perfeito. A voz que emula ali. Agora com essa mulher aqui, ela só me diz, João, vai lá na prateleira tal. Aí quando eu chego lá, cheguei aqui. Aí só, retira 2 peças, eu coloco aqui. Chega no final do dia, eu tô tranquilo, eu chego em casa tranquilo e eu até durmo. Nossa, que show, cara. Preciso dizer mais alguma coisa, Luiz? Não, de jeito nenhum. Na verdade, melhorou muito o processo para ele e ele vai poder focar no que ele precisa de fazer e não no detalhe técnico do equipamento, de que talvez ele não tivesse esse background para isso. Giovanni, foi fantástico. E sabe qual o ganho de produtividade dessa empresa? 25%. Imagina, cara. Isso é retorno no bottom line direto da empresa. Quer dizer, vai na veia lá da lucratividade da empresa. Isso é fantástico. Na verdade, é o que todo mundo busca. Giovanni, o nosso QCast, ele tem o objetivo de ser curto, objetivo e a gente ter essa conversa rápida para os clientes aproveitarem o máximo possível durante o período de tempo que ele está se deslocando, tomando um café. E eu acho que a gente abordou pontos muito interessantes. Nessa conversa hoje a gente falou do impacto de plataformas móveis que estão amplamente utilizadas na vida pessoal das empresas, mas que agora melhoram os processos das indústrias, das companhias que eles trabalham, né? Então a gente falou bastante do Android e no impacto dessas aplicações que vão melhorar muito a capacidade de aproveitar aquela captação de dados ou o processo em si. Isso é uma coisa muito legal. E agora, por último, a gente também falou do impacto da voz dentro de um processo normal. Você deu um exemplo muito legal, quer dizer, melhorou muito a vida do ponto de vista do usuário. Se melhorou do usuário, melhorou do chefe do usuário, da empresa, e foi direto no bottom line o resultado operacional. Isso foi muito legal. Giovanni, a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas eu acho que a gente conseguiu condensar um assunto bem legal. Eu queria eventualmente até te convidar até a gente abordar outras soluções. Vocês têm soluções para varejos, vocês têm soluções, a gente chama de WMS, né, que é softwares que fazem a gestão do estoque da empresa, tem o tamanho certo para a empresa certa. Eu queria eventualmente ter essa oportunidade de abordar isso também com você numa outra oportunidade. Queria ver se você aceita o nosso convite e queria já deixar também aberto para você aí, para que você dê uma palavra final para os nossos ouvintes.
Obrigado, Luiz. Bom, desde já convite mais do que aceito. Para mim é um prazer, eu tenho uma admiração enorme aí por vocês, né? E estou sempre à disposição para conversar com vocês, para tocar projetos juntos. A gente tá sempre junto. Estamos juntos, tá, Luiz? Show de bola. Bom, muito obrigado a todos por dedicar um pouco do tempo para nos ouvir, né? E se tiverem oportunidades aí, busquem a Quebec, o Luiz aí, que a gente vai estar trabalhando junto, tá? E eu desejo feliz inovação para todo mundo aí. Que show, muito obrigado e feliz inovação realmente. Pessoal, só queria lembrar vocês, o nosso QCast, muito além dos códigos de barras, ele está disponível em diversas plataformas, ele está disponível no iTunes, ele está disponível no Spotify e em outras plataformas. Gostaria de convidar vocês a seguir-nos nesse processo, nessa jornada tecnológica da inovação. Eu acho que o conteúdo sempre vai ser relevante e num papo descontraído. E na verdade, para quem utiliza bastante YouTube, entra no nosso canal, ativa o sininho, que vai ser legal pra vocês saberem toda vez que a gente lança um podcast novo. Nossa frequência é quinzenal, cada 15 dias, às quintas-feiras, o nosso podcast vai ser publicado. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.